E aí, para a gente falar um pouco, então, sobre os modelos de restauração aqui na Amazônia Mato-Grossense, eu vou chamar aqui para compor a mesa Luan Cândido, que é um analista do Instituto Centro de Vida. Palmas para ele. Vou chamar também nosso colega, o professor Rubens Rondon. Palmas para ele. Professor da Unemate, Universidade Pública presente aqui hoje. E vamos chamar também parceirão nosso aqui no município de Alta Floresta, senhor Roberto Zaura, para compor a mesa aqui com a gente, agricultor aqui da região. Então, primeiramente agradecer a todos e todas novamente. Então, eu estou aqui agora como Eduardo Darwin, representando o Instituto Centro de Vida, como coordenador do programa de Economias Sociais, que é o programa dentro do ICV que reúne as iniciativas com a agricultura familiar e povos indígenas, principalmente na região norte e noroeste do território. E aí eu vou contar um pouco da nossa abordagem quanto ICV, afunilando, então, para o trabalho que a gente tem no âmbito da regularização ambiental com a agricultura familiar. O nosso trabalho no âmbito da restauração e da regularização ambiental não é um trabalho desconectado de um todo, né? Então, a gente não trabalha com restauração e regularização isoladamente dentro do território, dentro das propriedades da agricultura familiar que a gente apoia. Então, o ICV, né, tem uma atuação aí há 34 anos no Mato Grosso, para quem não sabe. A gente conta com 2 escritórios, um em Alta Floresta e um em Cuiabá. Cerca de 53 pessoas que atuam dentro do ICV atualmente. E a gente trabalha numa visão que a gente precisa fazer muita coisa até 2030 para reverter, né, justamente esse processo de mudança climática que a gente vem sofrendo hoje em dia em todo o planeta. E aqui na pele a gente sente, né, gente? Todo mundo aqui ano passado lembra como foi a estiagem, a Camila, Heriberto comentaram na parte da manhã, né, sobre isso. E o ICV tem, então, 3 objetivos, 3 direcionadores estratégicos que nos orientam para a gente trabalhar fortemente dentro dessa perspectiva até 2030. Então, o fortalecimento de princípios democráticos que possam garantir a melhoria da governança ambiental, a promoção da justiça climática e do protagonismo das populações locais e a conservação dos ecossistemas naturais e a transição para sistemas alimentares saudáveis, justos e regenerativos. Dentro disso, a gente tem também 12 objetivos estratégicos que estão arranjados dentro daqueles direcionadores. Desses 12 objetivos estratégicos, a gente tem um que é especificamente voltado para restauração da vegetação nativa e dos recursos hídricos, né? Que é o nosso direcionador 9 ali. Mas junto dele a gente tem outros que se complementam a ele. Então a gente também tem a conservação de áreas protegidas e prioritárias, que é, por exemplo, a APP, né, as terras indígenas, segurança alimentar e nutricional e estruturação das cadeias, que para a gente está articulado todos esses objetivos para chegar no local comum, mas tudo isso se conversa numa coisa só. E aí, afunilando mais um pouco, a gente tem o programa de economias sociais, como eu falei no começo. Então, nós atuamos em dois grandes eixos, sempre trabalhando com o fortalecimento institucional das organizações comunitárias. Então, a gente trabalha com a estruturação das cadeias de produção agroecológicas e da sociobiodiversidade e com gestão territorial indígena, com foco na adaptação climática. E aí, o nosso objetivo hoje é falar daquela parte da esquerda, que é justamente o trabalho com a agricultura familiar, onde o foco é estruturar cadeias de produção agroecológica e da sociobiodiversidade, e a regularização, a restauração ambiental está dentro desse contexto. Então, o nosso território de atuação compreende 4 regiões do Mato Grosso, então Noroeste, Norte, Sul e Sudoeste, contemplando 17 municípios, onde dentro desse contexto existem 11 territórios indígenas, e isso tudo junto dá 23% do território de Mato Grosso, e compreendendo os 3 biomas. Ou seja,
Tudo que a gente trabalha é para testar tecnologias, testar modelos num território abrangente, ou seja, 23% do Mato Grosso, que já é grande, para que a partir daí a gente consiga dar escala para soluções testadas e propostas. Pode passar aí, por favor. Então, um pouco dos últimos 4 anos, a gente fez um recorte nos últimos 4 anos, das realizações que a gente tem alcançado no âmbito da restauração e da regularização ambiental. Então, ao longo desse tempo, foram realizadas inúmeras oficinas, dias de campo, workshops de sensibilização, planejamento, implantação, manejo, monitoramento de diversas técnicas de restauração florestal. Em 2023, a gente realizou um workshop, o Reflorar, onde reunimos os principais atores da regularização e da restauração ambiental em Cuiabá. A partir daí, iniciou-se uma discussão que foi trazida aqui pelo Felipe na parte da manhã, sobre a elaboração do Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa. E todas essas ações estão voltadas à implementação do Planaveg, que é o Plano de Restauração da Vegetação Nativa no âmbito federal. Então, nesses últimos 4 anos, a gente teve aí 87 hectares de sistemas agroflorestais implantados em 83 propriedades e 735 hectares de regeneração natural assistida, que a gente já vai falar um pouco o que é cada uma dessas coisas. E aí, para a gente dar o próximo passo, que é realmente falar dessas técnicas, vale lembrar que quando a gente está falando de regularização ambiental, e na parte da manhã o Felipe comentou isso também, é algo que a gente está bem a fim de começar a trazer essa discussão mais forte para dentro do Estado, que é construir propostas de sistemas agroflorestais ajustados técnica e juridicamente à recomposição de reserva legal, proporcionando a recuperação da vegetação nativa e a diversificação da produção agrícola e o aumento da biodiversidade, e a regeneração natural assistida em áreas de preservação permanente. Ou seja, a gente ter uma proposta de um sistema de restauração mais flexível, ou seja, o sistema agroflorestal, para justamente combinar produtividade, produção agrícola e rentabilidade econômica dentro de reserva legal, que permite maior flexibilidade. Em áreas de preservação permanente, a gente trabalhar com sistemas que voltem a ter, que tem o objetivo de fazer aquela área retornar a ser uma floresta com funções mais ecológicas do que econômicas. Pode passar aí, por favor. Aqui um pouco do trabalho que a gente faz então, nesse âmbito, que é sempre trabalhar com famílias que estejam articuladas, como eu falei, dentro de organizações, associações cooperativas, e dentro de cada propriedade existe um planejamento integrado também, combinando a produção com a restauração. Então, em toda a propriedade existe um mapeamento, e a partir daí, de acordo com o perfil que aquela propriedade tem e a associação cooperativa na qual ela compreende, ou seja, qual cadeia produtiva ela está arranjada, se é a pecuária, se é a fruticultura, se é a cafeicultura, enfim, de acordo com a realidade daquela propriedade, vai ser feito um planejamento onde acontece restauração, onde acontece regeneração natural assistida, onde acontece sistema agroflorestal, onde acontece, por exemplo, restauração da pastagem, conversão da pastagem num sistema rotacionado, enfim. A partir de um planejamento integrado da propriedade é que a gente toma decisões com o produtor, onde vai ser restaurado e como. Pode passar. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre a regeneração natural assistida. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, mas é uma das técnicas que a gente vem utilizando. Então, pode passar, Eri? Para combinar, então, a restauração e baixar o custo. A gente sabe que um dos desafios para restaurar justamente é gastar dinheiro para isso, né, Roberto? Afinal de contas, a gente sabe que tem benefícios econômicos, também, mas a longo prazo, e um pouco não tão palpáveis quando a gente restaura uma área, simplesmente para ela virar floresta. Então, um dos desafios é justamente a gente trazer viabilidade econômica para que aquela área seja restaurada, ou seja, baixar o custo, gente? Custar menos. Então, dentro de um espectro, vamos pensar aqui que a gente tem um contínuo, um espectro de possibilidades dentro da restauração,
Do lado da esquerda ali, a gente tem a restauração ativa, ou seja, alto investimento, né? Mecanização da área, preparo, adubação, plantio de muda, de semente, manejo, muitas intervenções, o alto custo para que aconteça uma restauração. Eu não estou entrando no mérito aqui o que é melhor e o que é pior, porque dependendo da situação precisa ser feito uma ou outra, mas a gente tem a restauração ativa de um lado e a regeneração natural espontânea do outro, ou seja, simplesmente aquela área regenerar, sem nenhum tipo de intervenção. E mais ou menos no meio do espectro, a gente tem a regeneração natural assistida, ou seja, é a restauração florestal através de processos sucessionais e espontâneos, com intervenções que reduzem os obstáculos, como a degradação, a competição de espécies, as perturbações ocorrentes, que não permitem que aquela área regenere. Então, essa é a ideia do assistida aqui na restauração. Então, primeiro, limitar ou impedir o obstáculo que faz com que aquela área regenere, ou seja, o gado que entra, o veneno que passa, a máquina que não sei o quê, o fogo que entra, ou seja, a gente tem que eliminar o elemento degradante que não permite que aquela área regenere e contando com alguma outra intervenção, por exemplo, enriquecimento de semente e tudo mais. E aí com a RNA, as intervenções reduzem esses obstáculos que impedem que a regeneração aconteça e deixam a natureza seguir o seu próprio curso. Beleza? E aí, só dando um exemplo, né, do que acontece aqui na nossa região, que é o nosso grande desafio, que é justamente isolar a área. É ou não é, Roberto? Não deixar que o gado entre lá. Isso quem entende, né, a realidade aqui da região, sabe que por mais que o agricultor quer restaurar aquela área, se ele tiver um gado ali, o gado não vai deixar, né? Chega uma hora que, se você não tem uma cerca muito bem feita, né, a pastagem ali chega na seca, está degradada nos primeiros meses e tal, do lado de lá está aquele capim verdinho, aquela coisa mais linda, e o gado vai querer entrar lá e acaba pisoteando, acaba comendo, né, a regeneração natural que tá acontecendo. Então, só para ter ideia de que isso é um desafio, porque além da mão de obra, além do custo, né, de realizar a implantação e a manutenção dessas cercas, né, é necessário muito insumo. Então, por mais que a gente baixe o custo, a gente precisa fazer um investimento em isolamento da área. Mato Grosso, norte do Mato Grosso é isso. É a nossa região, quando a gente fala de regeneração natural assistida, é no mínimo o isolamento da área ali da beira do rio, que precisa ser isolada para que o gado não entre e a partir daí a regeneração natural aconteça, com intervenção ou não, né? Dependendo da área. Daí a gente tem um mapeamento de todo o território, das áreas com baixo, médio e alto potencial de regeneração natural. Então, conforme o potencial da área, a gente intervém mais ou menos, né? Mais custoso ou menos fazer a regeneração natural daquele tipo de área. Pode passar aí. E agora eu vou passar para o nosso colega Luan Cândido continuar a falar dos sistemas agroflorestais. A gente fez uma dobradinha, foi combinado. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Complementando a fala do Edu, então, seguindo a estratégia do ICV, né, no âmbito da restauração, e pegando o gancho da fala... Pode passar. Pegando o gancho da fala do Felipe Klein, no período da manhã, onde, utilizando agroflorestas como uma oportunidade de recuperação dos passivos, né, considerando áreas pequenas, áreas que têm um espaço produtivo onde faz diferença, considerando que é uma renda da família naquela área. Então, os sistemas agroflorestais, a gente tem trabalhado ele há 6 anos, com desenhos a cada ano, ali, a cada projeto, a cada execução. Tem um novo arranjo, novos aprendizados. E falando um pouco o que é o conceito do sistema, né? Basicamente é um arranjo onde a gente consegue consorciar espécies arbóreas, né, nativas, com espécies frutíferas. Então, esse arranjo ele tem uma lógica, né? Ele segue diferentes comportamentos das plantas, de espécies. E quando a gente traz o aspecto de plantas nativas, né? Aqui eu trouxe um exemplo de um desenho que a gente faz muito com a região, também que nós estamos na Amazônia, pensando em espécies, comportamentos que vão se adequar no nosso clima.
espécies também que estão se adequando, né, às mudanças climáticas, que já não são mais como os primeiros desenhos há 6 anos atrás que nós temos fazendo, né? E o sistema ele traz esse comportamento de diferentes espécies na mesma área, né, ocupando o mesmo espaço. E partindo desse princípio, né, do que é o sistema, né, então aqui a gente tem um exemplo da nossa região, né, banana, cupuaçu, acerola, goiaba, açaí, pupunha. Então são espécies da região, né, de fator econômico que dá para você conseguir produzir na propriedade, gerando renda e, ao mesmo tempo, ali, criando um microclima, seja para os animais, seja na própria ambiente que você convive. E, nesse meio aqui, a gente conseguir consorciar espécies no aspecto ambiental. Trazendo um pouco de exemplo, né, quando a gente fala na prática, como que a gente faz esse consórcio. Aqui tem uma imagem de uma área que a gente implantou há 2 anos atrás, que a gente consegue mostrar o comportamento das espécies na prática, né? Então, que vem muita dúvida quando a gente fala de uma área, como que eu vou utilizar um espaço onde eu vou recuperar meu solo, uma área degradada, recuperar uma nascente, sabendo e pensando em ter renda com essa área. E aqui a gente tem exemplo de banana, limão e, no meio, arbóreas. Então, um método que a gente utiliza muito quando a gente fala de restauração, no aspecto econômico, e vale lembrar que quando a gente fala de trazer os SAFs como alternativa de recuperação, a gente está falando basicamente do aspecto econômico. Então, o Eduardo mencionou o sistema de regeneração natural assistida, que tem também intervenção de variação de ou mudas, ou sementes, ou com adubação, mecanização. A gente, olhando no aspecto como esse, a gente traz muita muvuca com sementes. Então, quando a gente fala de criar um novo método, de regularizar os passivos, nada mais é que trazer o aspecto econômico. Então, numa área que a gente tem desenvolvendo arbóreas aqui, como jatobá, urucum, exemplo de espécie da região, temos ao lado, em torno de 1 metro, 2 metros, um pé de banana e um pé de limão Tahiti. Então, considerando uma área que essa área vai se desenvolver, vai crescer e esse pé de jatobá vai ocupar seu espaço ao longo dos anos, por que não, nesse tempo, a família obter renda nessa área da banana nos 2, 3 primeiros anos, do limão a partir do 2º ano? Então, o SAFs ele vem com essa alternativa, né, visando o aspecto econômico e recuperação do solo. Então, nessa área aqui, essa planta arbórea, ela não está aqui no cunho de regularizar o passivo. Ela está a fim de preservar o solo, de recuperar a área degradada, que vai ser benéfico para a banana e para o limão. Então, economicamente, a família vai ser beneficiada. Então, sabendo que, de qualquer forma, ela vai ter um ganho aqui econômico com essa recuperação, usar essa estratégia já numa área que a gente vai recuperar. E por que a gente traz isso, né? Então, esse aqui é um outro arranjo que a gente planta, né? Pensando, quando eu falo que tem uma lógica, que tem um arranjo de comportamento, a gente tem que considerar que o sistema agroflorestal, a muvuca, né? Tem a rede está aqui de sementes, as pessoas têm muito isso. Muvuca chega lá e joga semente, e ela vai se comportar, vai brigar uma planta com a outra, mas não, né? Tem um arranjo. Então, só um exemplo básico, quando a gente planta feijão guandu do lado, feijão de porco do outro, são espécies que vão ajudar na adubação do solo, né? Exemplo, quando o agricultor for manejar, ele consegue entender que o feijão de porco ele tem um tempo diferente do feijão guandu. Isso aqui a gente não aprendeu na literatura, né, Edu? A gente aprendeu quando o agricultor falou, olha, não vou conseguir roçar isso aqui não, deu zica aqui. Então, a gente foi, a cada plantio, a gente foi entendendo o arranjo das plantas e como que elas se comportavam. E assim a gente vem desenhando um modelo que, pensando em áreas grandes, né, de 2, 3 hectares, como que a família consegue manejar uma área dessa, né? Então, sem o uso de adubo químico, sem o uso de herbicidas, então que facilite o manejo e o comportamento das plantas. E por que a gente tem esse arranjo, né,
nas áreas, né? Então, a gente tem toda uma metodologia que segue, né, nessas áreas que a gente trabalha no perfil das propriedades, que faz com que a gente consiga seguir uma linha, seguir um planejamento de atuação. Então, só tem um método que a gente sempre tenta seguir, né, um protocolo, que é mobilizar o território, um pré-mapeamento, que aqui é um grande ganho nosso do trabalho. Nesse pré-mapeamento eu trago aqui tanto nas áreas de agrofloresta, tanto nas áreas de RNA, a gente tentar fazer um mapeamento já em grande escala, com celeridade, seguindo métodos de ir a campo, imagem de drone, sentar com a família na propriedade, entendendo como que está o perfil de produtivo, entendendo quais são as demandas naquela área, se é recuperação, se é somente isolar a APP. Então, esse pré-mapeamento, a gente traz muito ele em campo com as famílias. E ali, apresentando o conceito, né, seja do SAF, seja do RNA, para a família entender realmente qual o método que vai ser ideal, porque isso não tem que partir da gente, tem que partir realmente da unidade que tem a demanda. Nosso papel é sistematizar e oferecer oportunidades. E ali a gente seleciona, mapeia essas unidades, dimensiona insumos, lasca, arame. No caso dos SAFs, plantio de mudas, né? Compra os materiais, no caso de projetos, e faz todo esse processo de implantação e monitora como que vai comportar essa área ao longo do período. E um pouco do perfil das propriedades, quando a gente entende assim, por que se o processo de RNA, né, ou plantio de mudas nativas, já vai ter um bom comportamento, uma boa recuperação dos passivos, por que a gente está falando, então, de SAFs, de agroflorestas nessas áreas, né? Então, o Felipe, anteriormente, ele participou com a gente numa visita numa área de SAFs, que isso foi o que despertou nele, inclusive, de provocar mais e buscar esse método como alternativa de recuperação dos passivos, que esse é um pouco do perfil das propriedades que o ICV atende no âmbito da agricultura familiar. Então, são áreas de média de 2 hectares, 5 hectares, 10 no máximo, quando trabalha com pecuária leiteira. Aqui é um exemplo de uma área de hortifruti. Então, uma área em 2018, quando começamos a atuar com essa propriedade, aqui percebe no fundo aqui um tanque feito de forma ilegal, inclusive, né, com a PC, e a gente já vê uma imagem ali que está totalmente degradada, e que é uma família também que fez o tanque, porque precisava irrigar toda a horta, e na seca, ali nos primeiros 15 dias, o tanque secava, porque realmente, além de ser feito irregular, sem um estudo e sem preservação. Só que é uma família que considerava essa área extremamente... Pode perceber que aqui estava gradeado, onde está abaixo do número 62, porque é uma área que ele também fazia cultivo, né? Devido ao tamanho da propriedade, fazendo rotação de cultura, descanso do solo. Então, considerando que é uma área muito importante no aspecto econômico. E a gente tem um caso, a gente fez a intervenção nessa área com o sistema de plantio efetivo de mudas e sementes, RNA também, e a área de SAFs. Então, após, a gente... Peguei no mapa aqui, não está carregando a imagem direito do Canvas. Após todo esse período de atuação, a gente consegue perceber uma mudança da paisagem. Então, a gente olhando uma propriedade onde essa área que foi isolada e regenerada, com banana, com jatobá, com urucum, com limão, representa 31% da área total da família, que basicamente é 31% de área onde vai obter renda na propriedade. Considerando que aqui está sendo uma área 100% produtiva, né? No aspecto de intensidade, de produção de frutas, que não é o caso também de todas as famílias. E a gente olhando para o lado, tanto de otimizar a área, gente, e sabendo também que o Roberto pode trazer com maior transparência, o quão desafiador é você ter que cuidar de toda a atividade aqui, do abacaxi, do limão, do alface, do tomate, do leite, das galinhas, na família, e ter que ir lá na área, ter que ver se a formiga cortou, carregou a semente, ter que ver se a formiga ou se a vaca entrou no piquete. Então, e o que você vai priorizar na hora?
você vai priorizar aquilo que te dá renda, que é o seu sustento. Então, por muitas vezes, a gente acaba focando, que uma das coisas que a gente tem relato muito, é que as pessoas não têm tempo, às vezes, de cuidar da reserva, ou de ir lá olhar a cerca, ou de ir lá ver se a formiga carregou as sementes. Isso dificulta muito devido à atividade do dia a dia. Quando a gente traz o aspecto econômico dentro da área de recuperação, a família, né, a mão de obra, ela vai percorrer essa área. Porque aqui também faz sentido ela vir para cá, olhar, enquanto ela está vindo colher um cacho de banana, ela vai cuidar daquele pé de jatobá que está vindo do lado, que ela viu a formiga cortando as folhas, que ela viu que a vaca está entrando dentro para poder comer a folha de urucum. Enfim, é um perfil de propriedade com que faz que isso trabalhe com a gente a criar métodos de produção nessas áreas. Então, um pouco da gente tem desenvolvido atividades, né, considerando que o nosso trabalho é totalmente voltado a grupos formais e informais, associações cooperativas, a gente sempre trabalha visando uma estratégia da organização. Então, aqui são casos de atividades coletivas com grupos que têm o mesmo objetivo em comum. Então, quando a gente fala de implantar uma agrofloresta de 1 hectare, a gente está falando de muita diversidade de frutas ali, cupuaçu, maracujá, acerola. E olhando para o aspecto financeiro de comercialização, temos que considerar a comercialização desses produtos. E aí que o arranjo com todos os grupos, com o grupo, com os agricultores associados, faz toda a diferença em criar um desenho que seja compatível com a estratégia da organização, né? Como é que eles comercializam esses produtos a partir de uma estratégia desenvolvida ali. Então, a gente faz esse monitoramento, né, com imagem de drone, essa imagem, faz aquele mapinha bem... nesse caso aqui, a gente tem um núcleo lá bem técnico de mapas, né? Então, aqui não vou falar que foi isso, senão nós vamos bater aqui, porque o deles é bem... que foi eu que fiz, gente. Mas um mapa bem explicativo mesmo, para mostrar onde que vai ser a irrigação, onde vai ser a área. Ah, vai ser aqui. Então, a partir daqui, aí eu chamo a Mônica, chamo ela agora, que era um mapa bem... Mas nesse processo é de validação com as famílias. A oficina de práticas, né, de conceitos, de implantação, manejo, e a prática mesmo, porque o sistema, quem escolhe, quem adere ao sistema agroflorestal, normalmente são famílias que estão com práticas de áreas degradadas. Então, que estão fazendo práticas anteriores totalmente no cunho de degradação. Então, a importância de fazer a oficina de implantação está de mostrar as técnicas, mostrar alternativas de uso de estercos, bioinsumos, práticas de poda, de cobertura de solo, que não está sendo utilizado, que é um dos motivos de estar o solo degradado, né? E aqui a gente mostrando um pouco, quando a gente fala de mudança de paisagem, né? Então a gente olha um preparo de uma área totalmente degradada, e aqui vamos fazer o recorte dessa primeira área aqui, a outra já é do vizinho, aproveitou o trator que estava passando ali, e a gente olhando de uma área que essa é o limite da propriedade, totalmente pequena, que essa área de preparação aqui ocupa mais de 50% da propriedade, que antes era pastagem degradada. Quando a gente fala de trazer os SAFs como mudança de paisagem, como recuperação do solo, a gente olha um avanço na propriedade com 4 meses, o quão isso já é relevante na mudança da paisagem, na recuperação do solo. Então, aqui a gente tem um sistema agroflorestal com 4 meses apenas de implantação, observando aquele arranjo que eu mostrei anteriormente, ó, feijão guandu do lado, feijão de porco do outro, as espécies, o arranjo das linhas e a colheita, né? Então, com 4 meses, a gente já tem aqui covas no meio, berços, plantio de abobrinha, de pepino, de quiabo, aqui ó, no meio que a gente consegue observar. Nesse arranjo de plantas, que a gente tem 5 metros uma linha da outra, poxa, se eu tenho umas espécies de frutas ou de nativas, que vai demorar ali de 1 a 3 anos para começar a me dar renda, porque nesse meio aqui, se eu não planto abobrinha, planto feijão, planto quiabo, por quê? Se eu não plantar, o que vai vir aqui? Vai vir mato, vai vir capim, que é uma coisa que eu não quero na minha área.
Então, meu melhor jeito de manejar esse capim é eu plantando uma espécie do meu agrado. Então, essa é uma técnica que a gente trabalha, otimizando o espaço, que ainda é quebra cultural com as famílias, que é a prática de plantar um abacaxi no canto, planta a banana no outro, a horta num canto, o galinheiro no outro, e aí passa o dia todo naquela correria tentando cuidar da mesma área ali ao mesmo tempo, né? Então, o outro exemplo aqui, essa aqui é de uma outra área, porém, com 2 anos de implantação, onde a família optou nesse meio, diferente da família anterior, de fazer roça com legumes, né, com abóbora, com pepino, uma roça de café. Então, na linha de plantas aqui, que tem o consórcio de frutíferas com arbóreas, nessa entrelinha, a família vai tirar a renda de café. Mas, Luan, vai ser para sempre? Não. A gente tem que entender que o sistema, ele vem para recuperar meu solo, para poder mudar a paisagem, e que nesse tempo eu consigo obter renda, que eu consigo tirar culturas no aspecto econômico e que eu consigo otimizar a minha área para poder cuidar dessas outras plantas. Então, o café aqui ele está com os dias contados. Então, eu sei que daqui a 1 ano, 2 anos, vai sombrear. Se meu interesse é proteger esse solo, se meu interesse é restaurar, eu sei que daqui a 2 anos, o meu café não vai se comportar mais aqui, porque vai intensificar as plantas e outras espécies já vão se adaptar aqui. Então, eu sei que quando tiver mais sombra, eu posso entrar com uma outra espécie aqui, por exemplo, um cupuaçu, um cacau, plantas que gostam mais de sombra, né? Ah, não, eu quero continuar com o café por mais tempo. E o que vai mudar? Apenas o manejo. Sabendo que o café precisa de um pouco de sol, eu tenho que manejar mais. Então, o sistema, ele dá a oportunidade de a gente fazer vários manejos. Então, falando mais uma vez na fala da pergunta anterior do Felipe, qual que é o desafio? Quando a gente fala de ter o SAFs como uma metodologia de recuperação dos passivos, é que ele apresenta vários arranjos. Então, como é que a gente chega num arranjo que dê suporte técnico, embasamento, de falar que um arranjo como esse, de X espécies arbóreas, X nativas, X frutíferas, vai ser compreendido como uma área a fim de regularizar um passivo ambiental. Essa aqui já é uma área com 3 anos, então mostra o comportamento já, que ela segue com todo o comportamento de arbóreas e frutíferas, compartilhando de um mesmo espaço e tendo um resultado muito satisfatório. Vocês percebem, 3 anos, olha como está a qualidade da folha da banana, né? Então, isso não vai interferir. Lógico, a partir do 3º ano, eu sei que a minha banana vai começar a desenvolver melhor. Mas eu também sei que eu colhi a banana durante 2 anos. Então, o papel da banana aqui já foi essencial. Ela fez tanta coisa aqui, que no final ela deu banana ainda, de tanta contribuição que ela teve, proteger as nativas, o feijão guandu, proteger o pé de jatobá. Depois de 1 ano eu colhi a banana, e ela segue firme aqui, que ainda ela vai servir como adubação quando eu cortar ela para o pé de jatobá, para o pé de bordão de velho, e para o pé de imbaúba. Então, continua no desenvolvimento. Então, aqui, ó, aquela imagem que eu mostrei anterior, a mesma área, 3 anos depois, ela segue aqui, ó, a banana, os citros, o jatobá, compartilhando de um mesmo espaço e desenvolvendo bem. Sabendo que agora vai ter um manejo, eu vou ter que optar se eu deixo o jatobá aqui, se eu corto a banana, se eu deixo o limão. Então, o sistema, eu tenho que ter esse entendimento que, ao longo do tempo, o manejo é muito importante. E quando eu falo também, a gente falando do aspecto econômico, né, trazendo o aspecto econômico nesse viés de recuperação, eu trouxe aqui um exemplo de um estudo de viabilidade econômica que a gente fez com a família de SAFs, que tem uma área de 0,4 hectares de agrofloresta, e eu peguei com todos os dados de colheita, né, falando com a família, por telefone, um caderninho, olha, essa área está degradada, vai começar agora o plantio, vamos fazer o registro de tudo que for trabalhado nesse meio, enquanto o sistema desenvolve. E aí não foi fácil, né, gente? Ter que anotar, hoje eu plantei
tantos pés de abobrinha, hoje eu cuidei, eu gastei mão de obra, eu gastei tanto de adubo. Mas conseguimos, criamos um método de grupo de WhatsApp. Essa aqui é a família de Paranaíta, Roseli e Oswaldo, estão sempre aí nos trabalhos com a gente. E aqui fizemos um estudo bem simples, para entender, quando a gente está falando de justificativa financeira, o que um ano de cuidado de uma área dessa representa de aspecto financeiro. Então, essa família de 0,4 hectares de agrofloresta, a gente foi monitorando o preparo do solo, a gradagem, adubação, né? O que foi adubado, e tudo anotando os custos sobre isso. E ali, acompanhando a família, eles foram anotando, nesse primeiro ano, quais plantas, naquela entrelinha que eu mencionei dos 5 metros, quais plantas foram trabalhadas, cultivadas naquele período. Então, abobrinha, tomate, pepino, quiabo, que ao final de um ano, gente, tendo esse número de plantas aqui e comercializando para uma cooperativa que eles fazem parte, obtiveram uma renda de R$ 11.380, bruta, né? Mas de uma área que estava degradada, de uma área que estava com o objetivo de recuperar, né, recuperar o solo, e que essas plantas aqui não fazia parte do arranjo da banana, do limão, do cupuaçu, da acerola. Então, que a partir do primeiro ano, a banana vai vir como colheita. Que tem um relato muito, muito bom, inclusive, no YouTube, da família aqui, que foi bem no período da pandemia, onde a receita da banana foi o que manteve a família, devido à família pegar Covid naquele período. Mas a gente traz como referência que, durante um ano de manejo em 0,4 hectares, a família conseguiu obter essa renda aqui, bruta, tirando os custos depois, que também tem no estudo, do custo da abobrinha, que tem o custo da semente, o custo do adubo, porém, de uma área que estava com o foco de recuperar e que a primeira receita esperada era a banana pós um ano de plantio. E quando a gente traz a estratégia, né, igual o Eduardo mencionou, que todo o nosso trabalho, a gente busca, né, fortalecer no âmbito da cadeia da agricultura familiar, o nosso apoio na produção, a gente também tem uma estratégia ancorada, que é a comercialização, que dá suporte a chegar nessas famílias, oferecendo um sistema regenerativo, né, sustentável, que dê receita econômica ali na família, mas que a gente também possa oferecer um suporte na comercialização, que aí entra a Rota Local. Uma iniciativa já que comemorou 5 anos de operação agora, em janeiro, atende atualmente 7 organizações comunitárias, entre cooperativas e associações, grupos informais. Já foram 400 famílias beneficiadas, diretamente e indiretamente, via organizações, e que fechou, né, nesse último mês, R$ 4 milhões comercializados, somente na região norte e noroeste do estado aqui, de produtos, de verduras, legumes, derivados de leite, laticínios, e que é uma estratégia que ancora todo o nosso trabalho quando a gente fala em fomentar a produção, criar arranjos produtivos que subsidiem a família no aspecto financeiro e recuperação dos passivos. E é isso, gente. Obrigado. É um pouquinho do nosso trabalho que a gente traz para vocês aqui. Obrigado a todos. Boa tarde. Queria agradecer o ICV, em especial a Mônica, que me convidou, a Lília, que me ajudou, o Wesley, e o Darwin também. E muito obrigado pelo convite. Agradecer a presença dos meus queridos alunos, né? Ex e atuais. Então, vamos lá. A conversa é muito comprida. Se deixar falar, nós vamos até umas 5 horas da tarde, porque não é uma coisa fácil. Essa aqui é uma foto minha, a Jurema. Eu vi ela no área DPP, fiquei encantado com ela. Jurema branca, uma espécie nativa. E a gente se encontra ela aí pelas APPs, pela pastagem. Bom, o Darwin falou um pouco aqui dos caminhos da restauração, né? Você tem 2, 3 caminhos, né? Então nós temos aí
A restauração passiva ou regeneração assistida. O que é isso? Ocorre naturalmente. Cercou a área, isolou a área, tirou os fatores que degradam a área, pode deixar que o processo sucessional toma conta. Leva tempo? Muito tempo. Tá? Os primeiros PRADs feitos no Mato Grosso foram desse jeito, só que não deram certo. Por quê? Porque aí começa a vir aparecer várias espécies invasoras das pastagens, principalmente. Aça-peixe, capim rabo de burro e várias outras que acabam virando uma praga na pastagem que está bem do lado dessa PP que foi isolada. Então aí os produtores rurais não curtiram muito isso aí porque não conseguia vencer depois esse processo de invasão dessas plantas invasoras nas áreas de pastagem. Aí o que eles fizeram? Tinha que controlar o aça-peixe, muito trabalho. E o aça-peixe faz parte do processo sucessional, ele é um dos primeiros que aparece. Ela é uma espécie extremamente essencial no processo inicial de sucessão ecológica, mas não é bem-vinda na pastagem. E aí nós temos outro caminho, que é a restauração florestal de forma ativa. Isso é feito com interferência humana. O homem faz o processo de restauração, né? Ajuda a natureza. Então, para a regeneração passiva, a condição necessária é que tenha alto potencial de regeneração natural na área. Então, aqui, podemos verificar ali que aquela área ali, da esquerda, é uma área que tem muita vegetação já, muitos indivíduos arbóreos. Basta melhorar aquilo, né? Então, já temos um início. Precisa agora fazer o isolamento da área, é lógico, e também depois controlar formiga, plantas daninhas, fazer coroamento, adubação, e essa área vai ser restaurada de forma bem barata. Por outro lado, nós temos a restauração florestal ativa, feita pelo homem. Aí, nesse caso, é uma área que nós temos aí baixo potencial de regeneração natural. Essa área foi desmatada, de repente, há muito tempo. É uma área que não se tem mais banco de sementes, já foi isolado, o banco de sementes não existe mais. O que tinha de banco de sementes, as sementes germinavam, viravam uma planta, o produtor ia lá, passava um herbicida ou roçava, e assim ele ia fazendo, e assim ia esgotando o banco de sementes. Então, se fechar a área, ela não vai ter indivíduos regenerando, porque o banco de sementes acabou. Então, nós não temos árvores por perto para fazer chuva de sementes, né? Então, também fica complicado. A fauna silvestre não anda mais ali, porque não tem interesse, ali não tem nada para ela mais, e pelo contrário, é perigoso, que é uma área aberta, ela fica muito susceptível aos seus predadores. Enquanto que na área que tem já uma vegetação, lá nós temos um banco de sementes ativo, né? No solo ainda tem muitas sementes, que é só fechar a área que ela vai germinar, vai aparecer, e aí, como foi isolada, não vai ter problema de ser predada por animais, principalmente bovinos e outros animais também. E temos árvores por perto também que vão produzir sementes e vão fazer a chuva de sementes. E vai dar origem a novos indivíduos e essa área vai cada vez mais se enriquecendo. Então, a forma na restauração ativa, o que nós devemos fazer, nós temos aí várias técnicas que nós podemos utilizar. Uma delas é o plantio de mudas, ou semeadura de sementes, pode combinar as duas, né? Leiras de galharia, de galhos secos, pedaços de raízes, né? Troncos, juntar para a fauna, atrair a fauna, para a fauna servir de abrigo ali, e a fauna visitando essa área, ou tendo essa área como um abrigo, ela vai dispersar sementes. Os puleiros artificiais, que é esse aqui, Os puleiros artificiais, que é 3 varas, e aí as aves vão pousar ali, vão regurgitar sementes, vão defecar sementes e acaba recuperando, ajudando, né, o surgimento de novos indivíduos. Esses puleiros podem ser modificados de lugar, né? Põe hoje no lugar, daqui 15, 20 dias troca o lugar e assim vamos tendo um rodízio deles. E o último aqui é deposição de serrapilheira, que é pegar uma serrapilheira da floresta, que é cheia, rica de sementes, né? E depositar na área, pode ser em montes, pode ser em faixas, e acaba trazendo sementes e essa área germinando essas sementes e tendo novos indivíduos. Bom,
Então, o plantio de mudas pode ser uma alternativa, né? É isso que nós vamos focar aqui nessa fala. Mas, no início da restauração florestal, nós temos que fazer um diagnóstico da área a ser restaurada. Primeira coisa, grau de compromisso do produtor na restauração. O Darwin falou que o maior desafio é isolamento da área. Eu acho que não. O maior desafio é o produtor ter compromisso. Você pode dar cerca, você pode plantar, deixar tudo prontinho para ele. Se ele não tiver um compromisso, se ele não tiver sensibilizado, ele vai deixar o boi entrar lá, ele vai deixar a formiga acabar, fogo entrar, certo? Ele não tem um compromisso, ele não tem interesse naquilo. Você pode entregar pronto para ele que ele não vai cuidar. Você vai perder várias e várias áreas por conta disso. Outra coisa é o seguinte, então o produtor rural, ele tem que estar compromissado, ele tem que estar interessado, ele tem que estar sensibilizado, senão não vai dar certo. Outra coisa, nível de zelo da propriedade rural. Se o proprietário rural, ele não cuida nem da pastagem dele, da área de produção dele, da cerca, das porteiras, das divisas, das estradas internas, da casa dele, você acha que ele vai cuidar bem ele vai ter tempo para cuidar da área DPP? Da restauração? Que é uma atividade que muitas vezes rouba, vamos dizer assim, entre parênteses, rouba o tempo dele da produção, né? Ele não vai conseguir, de repente, muitas vezes, tirar dinheiro daquilo. Em vez dele tirar leite, dele fazer uma cerca, dele cultivar, dele colher. Então, se ele não tem esse zelo pela propriedade, tá? Ele não dedica totalmente a sua propriedade, na APP que ele não vai dedicar. Essa dedicação não vai acontecer e o projeto não vai dar certo. Tá? Então, eu já percebi, nos meus trabalhos que eu já fiz, quando o produtor rural mora na propriedade, a propriedade dele é extremamente bem cuidada, você pode fazer o projeto que vai dar certo. Ele vai cuidar. Se aparecer formiga, ele vai combater. Se aparecer o gado lá dentro, ele vai parar a sua atividade, ele vai lá, tira o gado. Tá? Ele vai fazer a cerca, o arame ficou bambo, ele vai lá, estica o arame. A cerca quebrou, ele vai lá e arruma, certo? Então, ele tem interesse. Outra coisa importante vai ser quais são as formas de controle que nós vamos utilizar para controlar as plantas daninhas. Nós vamos fazer isso na mão ou nós vamos fazer de forma mecanizada? Então, tem que estudar a área para ver isso, né? Presença de regeneração na área e nas áreas e árvores nas proximidades. Essa foto aqui, ó. Eu tenho grande ajuda. Toda essa seta aqui, cada seta dessa aqui é um indivíduo regenerado de forma natural. E eu tenho árvore do lado para fazer chuva de sementes. Puxa, está fácil aí, está muito fácil. É um bom isolamento e fazer alguns plantios em alguns locais que estão vazios, que não tem regeneração natural, e deixar por si só a natureza vai encarregar de dar tudo certo, né? Então essa observação tem que ser feita. Aqui é uma área que o tratamento é especial em relação, de repente, a uma área que não tem nada disso, está totalmente limpa. As áreas encharcadas e periodicidade e umidade. Isso é um grande problema aqui na nossa região. Olha só. Essa segunda foto aqui, a primeira e a segunda. A primeira lá, ó, o capim rabo de burro. Aqui, ó. Indicador de área de muita umidade. Muito úmida. Uma área dessa aí, se você plantar até as espécies nativas nossas que são de áreas úmidas, ingá, genipapo, pode ser que morra. Porque o período de umidade do solo é muito longo. Ele ultrapassa, ele vai o ano inteiro, de repente, úmido. E essas espécies não conseguem sobreviver a essa situação. Seringueira, genipapo, ingá, não conseguem sobreviver. Tem que ter um tempo de seca, certo? Para ela fisiologicamente se preparar para a próxima cheia, vamos dizer assim, né? Então, isso aí é uma situação muito importante que deve ser observada. Hoje, por exemplo, na nossa região, nós temos o domínio total de buriti nessas áreas. Por que o buriti? Cara, é só ele que sobrevive nisso aí. Ninguém mais. Você pode plantar qualquer espécie no lugar desse aqui, ó. Vai ficar um pouquinho menos úmido no período de seca, mas vai ficar úmido. E as espécies nativas nossas não vão se adaptar. Só o buriti. Então, hoje, o que está virando? Buritizal. As áreas que foram assoreadas, as áreas de DPP assoreadas, estão virando tudo buritizal.
Você pode plantar qualquer espécie que dificilmente vai dar certo. Então, você precisa fazer essa observação para escolher a espécie que deve colocar aí, né? Senão, de repente, você faz um preparo de solo, tudo bacana, tal, mas aí como que fica? Tá. Outra coisa, qualidade da cerca. O produtor rural ele faz uma economia violenta para fazer essa cerca. Ele bota uma lasca a cada 10, 12, 15 metros. 4 fios de arame que não segura nada. A melhor cerca da propriedade deveria ser a cerca da PP. Melhor cerca. É aquela cerca que o arame parece um fio de violão, né? Ou eletrificado. Aí é outra conversa, né? Mas geralmente não se investe nisso. Essa cerca aqui era eletrificada, tá? Essa dessa segunda foto. Então, se a cerca não é de boa qualidade, não adiantou nada você preparar o solo, escolher as espécies, fazer o plantio certinho, que o gado vai entrar e vai acabar com tudo. Numa noite entrou 5 cabeças em 1 hectare, ele acaba com tudo. Tá? E aí, outra observação na área, quais são as espécies que eu vou utilizar? Eu vou utilizar as espécies que ocorrem aqui do lado. Ó. Aqui, ó. Se deu certo do lado, porque são elas que eu vou utilizar. Está muito fácil fazer relação de espécie, facílimo. Basta você caminhar na área e observando as árvores que existem ali, as espécies, fazer uma lista e pronto, ali gerou a lista das espécies utilizadas para restauração. Acabou. Tá? O que está acontecendo hoje nos Prada, os caras põem uma lista que a SEMA recomenda. Meu Deus do céu, vem cada lista que você não fala, meu Deus do céu, os caras tirou isso. Não faz sentido nenhum essa espécie aqui. Muitas vezes os caras perguntam para mim, fala para mim qual dessas espécies aqui você tem muda. Eu falo, nenhuma. Ué, mas você não produz muda? Produzo, cara, só que essa muda aqui não serve para a recuperação da área degradada na nossa região. Todas essas aqui não servem. Né? Se você plantar, vai morrer quase tudo. Não serve. Então, mas por quê? Porque ele pegou uma lista que já está pronta no sistema, que ele só vai clicando. Pá. Não tem nada de campo. Experiência de campo zero. Né? É o que está faltando muito com nossos profissionais. E até nossos professores também. Né? Falta campo. Não é escrever artigo, não é escrever livro, falta trabalhar, mexer, que aí sim realmente você vai ver o que está precisando fazer. E o que dá certo e o que dá errado. Então, conhecendo a área, você também vai ver qual o método de preparo de solo. Vai ser manual? O trator não entra lá? Então vai ser manual. Ou não, o trator entra. Ótimo, ainda melhor ainda. Né? Então, feito o diagnóstico, eu fui aqui chamado para falar do plantio de mudas, né? Então eu preciso falar das mudas que vão ser utilizadas para restauração da área degradada. Nós podemos usar muda de saco plástico, muda em tubete. Muda de saco plástico, baixo investimento de infraestrutura e insumos, barato, fácil de fazer. Qualquer propriedade rural consegue fazer, não tem... A irrigação é um regador, é uma mangueira, o saquinho é baratinho, encontra em qualquer lugar aí. Só que a produção é totalmente manual, alto custo de transporte das mudas até o campo, né? Uma F4000 leva 1.000 mudas, né? Essa mesma F4000 levaria 40.000 mudas de tubete. Então, é 1.000 contra 40.000. Dificuldade de transporte até o local. Olha só aqui, ó, como você vai carregar as mudas, ou no braço. Um homem planta 200 a 300 mudas por dia de saco plástico. De tubete, ele planta de 1.000 a 2.000. Então, só que o tubete já tem um pouco mais de investimento do viveiro, né? Insumo também, tem que comprar o substrato, não é terra que se utiliza, jamais. É um substrato especial para tubete. Indicado para espécies nativas exóticas, o tubete serve para tudo. E não precisa ser tubete grande, não. O pequenininho dá para todas as espécies, não precisa ser tubete grande. Tubete de 50 centímetros cúbicos, você produz 99,9% de mudas das espécies existentes no país. Não precisa tubete grande, não precisa. Isso é ilusão total. Possibilidade de mecanização de produção das mudas no viveiro de tubete. Economia de transporte, já falei, né? E maior rendimento e distribuição das mudas de plantio no campo. Fica fácil distribuir. O cara anda com um rocambole aqui, ó, 100 mudas aqui no rocambole, coloca numa caixa e sai plantando. Pega uma linha de plantio e vai embora. Já está tudo selecionado, a sequência das espécies no rocambole. É só ele abrir o rocambole, fechar o olho e mandar bala. A restauração florestal, então, através do plantio de mudas,
Primeira atividade a ser feita é o controle das plantas daninhas pré-plantio. Então, antes do plantio, tem que eliminar a planta daninha. Muitas vezes, na maioria das vezes, é lógico, é pastagem, né? Braquiária ou uma outra qualquer aí. Então, pode ser feito com roçada manual, roçada mecânica com trator, né? Aplicação de herbicida na área total ou aplicação de herbicida só na faixa. Então, você tem a faixa de plantio e você aplica só na faixa de plantio. Essa faixa de plantio de mais ou menos 1 metro, deixa esse capim morrer, né? Na época da chuva é excelente para isso. 25 dias depois ele está morto, podre, fica facinho fazer o preparo do solo. Abrir essa faixa com o subsolador florestal ou subsolador agrícola, outro qualquer. Essa abertura das faixas, dessa faixa de plantio, ela pode ser feita, então, mecanicamente, né, no mais ou menos 1 metro de largura, e uns 40, 60 centímetros de profundidade, e aí, ao fazer essas faixas, já se faz o alinhamento do plantio. Então, preferir o método devido ao alto rendimento operacional, né? Então, fazer na mão, cova na mão, um homem faz de 200 a 300 covas por dia. Um trator desse aí, em 1 hora, ele faz 5.000 metros de faixa. Então, sempre que for possível, abandona a mão, né? Então, pode ser feita com subsolador florestal, que é esse implemento aqui, que é o mais indicado, né? Pode ser feito também, só que ele é muito grande, ele é pesado. Em área de EPP, o espaço é curto, pequeno, aí fica difícil fazer as manobras. Pode ser feito com subsolador agrícola, você vai comprar ele vem com 5 hastes. Pode ser utilizado 1, 2 ou até 3 hastes. Vai tirar 2 ou 3 e guardar. Pode ser feita com, aqui eu coloquei subsolador, mas isso aqui é arado, né? Fácil de encontrar nas propriedades, um subsolador florestal dificilmente você vai encontrar, mas um arado facilmente encontra. Um sulcador também, enfim, então pode se adaptar a vários implementos que tem na propriedade, no vizinho, e você conseguir fazer. E as faixas, como que são marcadas, né? Aí, ó, essas aqui são as faixas de plantio. Prontinho, ó, só plantar, né? A faixa de plantio, o cara vindo plantando na faixa de plantio. Como que marca essa distância de uma faixa na outra? Muito fácil. Utiliza essa baliza, que é essa madeira aqui, ó. A gente chama de bigode também. Então, conforme a distância das faixas aqui, se são 3,5 metros que você optar por uma distância de uma faixa da outra, o tamanho dessa barra, dessa baliza, desse bigode, vai ser 7 metros. E ele bem centralizado, o meio dele bem centralizado no meio do trator. Com essas correntes do lado aqui, ó, bem na ponta, que aí o tratorista faz a primeira, a segunda ele passa com essa corrente em cima da que ele acabou de fazer. Automaticamente ele está fazendo a segunda e assim por diante. Fica tudo espaçado já, tudo certinho. Aí fica, então a distância entre linhas já está feita. Falta agora a distância entre plantas, né? Aí é no passo mesmo, no pé. É o que ele está fazendo aqui, ó. A distância entre linhas, o bigode fez. Agora a distância entre plantas ele vai no passo. Como que é o espaçamento? 4 por 3, beleza. 4 entre linhas o trator fez, o bigode fez, e o 3 é no pé. 1, 2, 3, plantei. 1, 2, 3, plantei. Certo? Bom, aí nós temos então feito as faixas de plantio. Beleza, ótimo. Mas muitas vezes também nós não conseguimos fazer faixa de plantio, que é uma área inclinada. O trator não entra. Então, aí nós temos que fazer manualmente. Então, manualmente, se faz cova com cavadeira, faz com a BT, que o pessoal chama também, ou com motocoviadeira, né? Essa aqui é a broca dela. É uma broca, essa broca não tira o solo para fora, ele só faz o buraco e o solo permanece. Ou com um trator, né? Só que isso aqui o rendimento é baixíssimo, 100 buracos por hora, trator. Agora o trator hoje está R$260, olha o preço que sai cada buraco. Então faz-se uma roçada, né? E aí faz um coroamento com enxada ou químico, com herbicida, e depois faz a abertura com cavadeira ou motocoviadeira ou qualquer outra coisa qualquer. Então as covas são abertas manualmente de forma mecânica, mais ou menos com 20 a 40 centímetros de profundidade, mais ou menos o tamanho da boca da cavadeira. Logo após a abertura já pode fazer o plantio. Então nós começamos lá, roçada, coroamento, coveamento e aí plantio. E o espaçamento?
né, de plantio dessas mudas. Primeiro, nós temos que fazer o balizamento das faixas de plantios e a gente se baseia na cerca. Então, aqui, ó, o trator, a primeira faixa, ele vem rente à cerca. Esse rente à cerca, o pneu lambendo a lasca, lambendo a cerca. A hora que ele fez isso, vai dar uma distância mais ou menos de 1,50 m, 2 metros de distância. O gado não consegue comer a muda. Ele vai encostar o pescoço na cerca do arame, no arame da cerca, mas não vai conseguir acessar as mudas pequenas ainda. Se você plantar muito rente, ele vai comer. Então, a distância da primeira faixa na cerca é mais ou menos 2 metros. Geralmente, o espaçamento entre linhas, 3 a 5 metros, então de uma linha da outra, aqui, ó, de uma linha de plantio aqui da outra linha, 3 a 5 metros. Por que 3? Porque 3 o trator consegue passar depois para roçar, senão vai virar manual. Aí o cara vai roçar, vai limpar 2 vezes essa área e nunca mais ele vai limpar. O tanto de serviço que deu para ele. E quando a gente pensa na estação chuvosa, a cada 45 dias tem que limpar de novo. Então, pensando em restauração florestal, tem que pensar muito bem como que essa área vai ser mantida depois. E tem que ser de forma mecânica. Se for manual, pode desistir. Tá? Distância entre plantas, de 2 a 5 metros. Então, o espaçamento pode ser entre 3 a 5 entre linhas e de 2 a 5 metros entre plantas dentro da linha. O plantio pode ser na forma de quincôncio, que é essa forma aqui, ó. Então, você vem com uma linha certa e a outra você inicia no meio da que você acabou de fazer. Fácil. Uma linha de pioneira, uma linha de não pioneira. E na forma de quincôncio. Então, fica tipo uma quina, ó. Fica uma muda aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Né? 5. Ou quadrado. Então, pode ser, por exemplo, 3x5, retangular, 4x4, quadrado, daquela que está lá em cima. Né? Faixas de plantios são alinhadas seguindo o curso d'água. Então, conforme a sinuosidade do curso d'água, vamos acompanhando. Bom, esquema de plantio em áreas de fácil mecanização. Né? Então, área plana ou levemente inclinada, que o trator anda de boa. As covas são abertas manualmente, o plantio alinhado, apenas na faixa de plantio. Então, aqui nós temos o plantio totalmente alinhado, né? Feito com bigode, olha só aqui em cima, aqui também. Então, está muito fácil, e o subsolador que fez. Né? Então, nós temos aí a cerca, 2 metros da cerca, vou para cá. 2 metros da cerca, faz a primeira linha, o subsolador fez. A segunda vai ser de 3 a 5 metros, que é uma não pioneira. E aí depois, e continua, né? Aí vem uma linha de pioneira, uma linha de não pioneira, uma linha de não pioneira. E a distância entre plantas na linha é de 2 a 5 metros, lá em cima ali, ok? Então, é uma área que dá para mecanizar facilmente, tranquilo. É só acompanhar o curso d'água e fazer a linha. E quando a área é inclinada? Que a área de APP tem muitas áreas inclinadas, né? Que é a tendência. Né? E agora? Nós temos que fazer também, as covas podem ser abertas manualmente, tá? Pode ser feitas as faixas aqui com o subsolador florestal, tranquilamente, ou muitas vezes manual. Mas se for conseguir abrir com o trator, as faixas de plantios, aqui tem um pulo do gato. Você vai alinhar tanto num sentido, o plantio, quanto no outro sentido. Está vendo aqui que está tudo alinhadinho? Para que isso? Para o trator vir de ré. Numa área inclinada, o trator de ré não tomba. Se ele andar de lado na área inclinada, ele tomba. Agora, se ele vir de ré, ele não tomba. Então, ele vem de ré, roça, sobe, volta de ré, roça, sobe, passa para outra linha e assim vai indo e roça toda a área. Acaba sobrando pouquíssimo manual. Né? Isso aí é um pulo do gato que ajuda bastante. Então, em área inclinada, lá, o trator vindo de ré, ó, ele vindo de ré e fazendo a roçada. Certo? E acaba sobrando pouco, então. O que geralmente o pessoal faz? Planta tudo manual e depois toda a manutenção de forma manual. Certo?
aí o custo vai lá em cima, arrebenta, certo? Então, esse é um pulo do gato que dá segurança para o tratorista fazer o trabalho e consegue se fazer de forma mecanizada. Tem que ter os dois alinhamentos, né? Então, por exemplo, o espaçamento aqui entre linhas, no mínimo 3 metros, e espaçamento entre plantas também aqui, no mínimo 3 metros, para o trator entrar aqui de ré e sair roçando. Ele desce roçando e sai roçando, e vai para a próxima. Bom, aí vem o plantio, né? O plantio é feito nas faixas de plantio ou covas preparadas, né? Se a área dá para mecanizar, vamos fazer faixa de plantio. Se não tem jeito do trator entrar lá dentro, aí tem que ser na mão, aí é cova, né? Manual. Finalizar a cerca, a fixação das lascas e arame, só depois de abrir as faixas de plantio e fazer o plantio. Não cerque antes de plantar. Por quê? O trator vai entrar lá, ele vai fazer as faixas, ele vai encontrar buraco, ele vai encontrar toco, ele vai encontrar raízes, ele precisa desviar disso. E você cercou a área, ele não vai conseguir sair. Então você tem que ter, essa cerca não pode existir ainda, só faz os buracos, só para saber onde vai passar. Mas aí quando vai preparar a área, ele sai fora desses obstáculos, volta de novo e continua preparando a área. Preparou tudo, fez as faixas? Beleza, agora joga as lascas, fura as lascas e puxa o arame. Está feita a cerca. E já está totalmente preparada a área. Então, outra coisa importante no plantio, que se fala muito na teoria aí, plantar no início da estação das chuvas. Será? Hoje eu tenho minhas dúvidas. Se você plantar no início da estação das chuvas, você vai trabalhar de forma imensa para controlar as plantas daninhas durante esse período de chuva, e as mudas são pequenas ainda estão se estabelecendo ainda. Por experiência, eu percebi que é melhor você plantar do meio para o fim da estação chuvosa. Por quê? Porque ela não vai ter muita competição com as plantas daninhas lá no período de seca. Se ela conseguiu se estabelecer, ela vai conseguir passar a seca. E as plantas daninhas não vão competir tanto. E ela vai dar um resultado muito melhor do que se você tivesse plantado no início da estação chuvosa, que deu muito trabalho para cuidar. Tá? Então, isso tem que ser uma coisa muito bem observada, certo? Nos livros, você não acha nada de ninguém comentando sobre isso. Uso de hidrogel nas covas de plantio das mudas, né? Pode ser utilizado, ajuda. Muitas vezes nós temos um veranico, né? Agora mesmo nós tivemos 6 dias sem chuva, no pleno mês de janeiro, né? 6 dias. Então o hidrogel ajudaria. O hidrogel você coloca na cova, né? Geralmente 2,5 a 4 gramas por litro de água, faz a solução, meio litro disso você coloca na cova e planta, né? Tranquilamente. As mudas de tubete vêm rocamboles, né? Rocambole com mix de espécies. Esse mix de espécies já tem aqui, ó. Ele fazendo, ó, o rocambole, a seleção, tem mais de 30 espécies aqui. Então o cara que vai plantar, ele nem olha que espécie que é. Ele só abre o rocambole, pega a linha de plantio e vai embora. Não fica perguntando para você, ó, que espécie que é essa? Planta aqui, não planta aqui? Não. Só põe a mão aí e vai plantando. E aí vem a estratégia de controle das plantas daninhas, que é algo muito complicado, né? Na nossa região aqui, o que mata, o que é o desafio aqui da restauração é o controle de planta daninha, o boi, e agora com a lavoura é o herbicida, deriva de herbicida. Então, impedir as estratégias de controle das plantas daninhas, o objetivo é impedir que as plantas daninhas fechem as faixas de plantio. Se essa faixa de plantio que foi fechada, ficou fechada, e a planta está totalmente suprimida, pode ficar tranquilo, que você perdeu todo o seu trabalho, vai morrer tudo, ou quase tudo. Raras são as espécies que conseguem sobreviver a essa situação. Peroba aguenta o tranco, fruto de pombo aguenta o tranco, a competição, ipê aguenta o tranco, mas daí para lá, a maioria não aguenta e acaba morrendo. Então, esse controle da planta daninha, em áreas planas, ela pode ser feita com roçada mecânica na entrelinha. Então o trator vem aqui na entrelinha e faz a roçada, e vai ficar uma faixinha, que é a faixa de plantio, onde estão as mudas. Por isso que o espaçamento é importante, para permitir esse trator entrar aí. E na linha de plantio, aqui na linha de plantio que sobrou esse pedacinho, nós podemos fazer um coroamento manual com enxada, como ele está fazendo aqui, e ele pode fazer também um coroamento químico, tá? Protegendo a muda.
Esse aqui é um balde com um pedaço de ripa, veste a muda e passa herbicida, glifosato em volta, pronto, né? E o que sobrar pode roçar. E aí, ou passar herbicida na área total, protegendo a muda, como essa foto aqui. E em áreas inclinadas, e agora? Que é o que mais tem na área de EPP. Tudo na mão, nem a pau, você não vai conseguir. Então, na entrelinha, a roçada é mecanizada, com o trator descendo de ré, aquilo que eu falei, olha lá, descendo de ré, morro abaixo, que aí ele não tem perigo de tombar, e ele desce e sobe roçando, né? E aí vai sobrar o coroamento próximo da muda, que ele não vai pegar a muda, ele vai passar perto dela, e aí vai ser feito manualmente, mas já sobrou pouco. E o que sobrar, pode roçar com roçadeira mecânica, o que sobrar. Estratégia 3, áreas com plantas aleatórias. O pessoal está usando muito semeadura, né? A muvuca, joga semente e aí você não tem o controle de espaçamento. E agora, como que limpa? Como que faz a manutenção? Sentei aqui, conversando com o tratorista, falei, Xelito, acho que, o que você acha da gente colocar umas balizas nas mudas? Porque estava muito, o trabalho estava doloroso demais. E 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, assim, num colonião de 2 metros de altura, caçando muda. E aí, essa área aqui. E aí, aí a gente coloca o bambu, acha as árvores, coloca o bambu, uma sinalização, você vem de ré e vem roçando. Eu falo, talvez dá certo, sei, bom, vamos tentar. Eu passei meu final de semana cortando o bambu, colocando cortando o pano, amarrando e tal. Na segunda-feira eu levei lá e falei, vamos testar. A hora que testou, deu certo. Eu falei, meu Deus do céu. Serviço que eu ia gastar 2 meses manualmente, nós fizemos em 3 dias. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. Certo? Então, aí realmente foi uma boa sacada. Eu acho que você tem um vídeo aí. A próxima aí. Olha lá. O trabalho já foi feito de localizar as árvores, né? No pé de cada muda tem uma baliza. Então, o tratorista não pode acertar a baliza, porque se ele acertar a baliza, ele acerta a muda. Tá? E a roçada é de ré. O tratorista tem que ter um pescoço imenso, muito bom, o dia inteiro olhando para trás. Olha lá, ele vem de ré de novo. E aí o que acaba sobrando se faz com roçadeira mecânica e o coroamento se faz com herbicida ou com enxada, manualmente, né? Mas já deu para vocês entenderem o sistema. Então foi rápido de fazer, muito rápido. Aí a área fica limpa, o que resta de serviço, o pessoal trabalha no local limpo, né? Totalmente limpo. Tá, os cuidados então, cuidados permanentes que deve ter na recuperação das áreas degradadas, senão tudo vai dar errado. Controle de formigas cortadeiras, nunca descuide disso, nunca. Manter a qualidade da cerca, o gado é o maior vilão, tá? Então tem que ser cerca de excelente qualidade. 4 fios de arame não segura boi, não segura. Evitar deriva, usados de lavouras, de herbicidas usados em lavoura e pastagens. Então, hoje, o que acontece? O pessoal das lavouras estão precisando restaurar as áreas degradadas, até para conseguir vender a sua produção agrícola, certo? Só que o que acontece? Eles usam herbicida, usam uniporte, usam aviação agrícola e acaba tendo a deriva. Esse uniporte, ele joga daqui na parede, lá ele joga de deriva. Ó. Ele vai matar todinho suas mudas que estão na APP. Teria que ter uma lei para proibir, de repente, uma distância de 100, 150 metros, tá? Para não usar o uniporte ou aviação agrícola na proximidade da APP. Uns 100 metros da APP tinha que ser, de repente, o drone, voando bem baixinho para evitar a deriva. Então, controle de formiga, tá? Corte de gado ou capivara. Tem espécies que o gado adora comer, mas capivara não é tanto assim, não. Capivara não gosta de andar muito. Onde ela fica, aí sim é perigoso. Mas longe não. Ela não anda muito longe, porque ela tem medo de predadores. Pisoteio do gado, o gado entrar, ele vai pisar, vai comer, vai defecar, vai deitar em cima, enfim, ele vai acabar com a planta. Fitointoxicação com herbicida, o cara vai controlar o aça-peixe, uma derivinha lá, ó, pá, cai na sua muda, matou lá. Então, atenção, proibida a entrada de boi e a deriva, né? É isso aí, obrigado.
Boa tarde a todos. Em nome do Luan, agradecer o ICV aí pelo convite e pelo apoio, porque eu sempre tive apoio do ICV lá na minha propriedade. Na verdade, eu sou produtor rural, não sou minhoca, mas vivo da terra, né? E toda a minha vida foi trabalhando no sítio. Nós viemos para cá, para a região de Alta Floresta. Meu pai veio trabalhando na colonizadora. Eu vim com 3 anos de idade, então, desde o início da floresta que eu estou aqui, de Alta Floresta. Nós pegamos uma área, na época lá meu pai adquiriu a área, era toda em mato, foi desmatada totalmente, a área de APP não teve respeito, naquela época lá era liberado e foi desmatado. Meu pai faleceu, a gente pegou essa área de herança, ficamos na área, e o pepino na mão, né? Daí, quando começou a questão ambiental de regularização, no primeiro projeto da prefeitura, em 2011, eu acho que começou em 2012, para fazer o CAR, a gente já abraçou no primeiro momento a questão de fazer o CAR. E daí a gente adquiriu material para isolar as áreas de APP. Para vocês verem o tanto de área de APP que tem dentro da propriedade. E tudo desmatada, e é uma área quebrada de bastante pedra, com muita dificuldade de fazer essa questão aí de isolamento e recuperação. Mas partimos para cima. E daí o projeto da prefeitura lá que tinha do Fundo do Amazonas acabou, e a gente entrou junto com o ICV e pediu apoio, e o ICV sempre esteve com a gente lá dando apoio, através dos técnicos e insumo para isolar as áreas. Hoje a gente já está com as áreas, todas as áreas da propriedade está isolada, não está 100% recuperada, mas está isolada. E como que a gente aderiu pela legislação anterior, que era 50 metros na nascente e 30 nas lateral, a gente teve uma desvantagem por hoje, né? Mas, em compensação, a gente tem mais área de preservação, que seria para proteger a água, que a gente começa a ver essa preocupação, que hoje não importa eu ter 100 alqueires, 200 alqueires de pastagem se eu não tenho água. É melhor eu ter menos pasto e ter água na propriedade do que não ter água. O ano passado foi um grande exemplo isso daí. Nós temos nascente dentro da propriedade que não faltou água. O ano passado permaneceu, enquanto que o restante da propriedade secou todas as águas por perto, os vizinhos tudo sem água, e a gente com nascente com água. E daí, esse é o processo da vida, né? Porque a gente vive de lá que a gente tira o sustento, tem que permanecer. No início, como que a gente não tinha muita experiência, começamos fazendo vala nas áreas de APP, se observar, já na beira do corguinho lá, tudo desmatado, formado pastagem, que eu aproveitava 100% da área, né? Daí a gente começou a fazer as valas e plantar muda. Plantar muda dentro das valas, fazendo a cova, colocava adubo e as mudas. A gente teve muita perda da questão da formiga. E daí, no início, isso daí deve ser em 2012, era pouco conhecimento, pouco apoio técnico que a gente tinha nessa parte. E daí, pode continuar. Daí para frente, a gente já começou apanhando e aprendendo, né? E daí, com o apoio do pessoal do ICV, dos técnicos, que já veio com nova tecnologia, novas formas de fazer a recuperação, a gente começou a fazer através de semeadura da muvuca. O que a gente fazia? Aquela área lá, voltando um pouco, aquela área que estava trabalhando com o trator, é essa daí dessa cerca. Essa área aí a gente começou a mexer em 2011 para 2012. E hoje, essa daí é dessa semana, essa imagem, que eu reformei a cerca e mandei para o Luan e para o Heriberto, do ICV, que era material que eles ajudaram agora para trocar a cerca. Porque a cerca, na época, a gente fez com material de teca, e a teca apodreceu, e a gente veio mantendo aquela cerca ruim. Daí, o ano passado, a gente conseguiu o insumo do ICV, através do ICV, daí a gente conseguiu recuperar, fazer cerca nova. Mas já está quase 100% recuperada. É uma área que a gente já não se preocupa tanto em investir em recuperação, porque é só manter agora
isolado, né? E controlar, ter os controles. Aí, ó, nessa área aí, ó, que é aquela área lá que a gente trocou a cerca e está naquela forma. Mas desse primeiro plantio de muda não deu muito certo, daí a gente foi enriquecendo com a semente, com semeadura. Tanto que tem vários métodos de plantar, igual o professor comentou agora, deu a demonstração, eu acho que eu não vou ter imagem aí. A muvuca é todas as sementes de espécie misturada. Daí o que acontece? Como que é uma área quebrada, a gente não conseguia entrar com o maquinário, eu peneirei a muvuca e separei as sementes de caroço grande, champanha, feijão de porco, essas coisas. E ali eu estou com 2 sacolas penduradas, e uma sacola de um lado é adubação verde, que é o feijão de porco, crotalária e guandu. Na outra é permanente, que seria champanha, jatobá, que é semente grande. E as sementes pequenas, de embaúva, de outras espécies pequenas que eu não estou recordando agora, a gente usou a matraca, aquela matraquinha comum de plantar cereais. Daí uma caixa da matraca a gente colocava adubo e a outra caixa semente. Então, não foi só espécie de semente grande que a gente usou na área. E antes de fazer esse plantio, a gente dessecou com glifosato. E daí depois tem já umas imagens depois que ela já... Essa daí foi do ano passado, já a última área que a gente tinha para acabar de dar início no plantio. Desse lado, voltando um pouco, essa imagem do lado ali é a germinação já dentro daquela plantação que eu estava fazendo lá. Que ali é bem provável seja um pé de jatobá e um feijão de porco, né? E é desse jeito aí que a gente vem trabalhando, que essa questão de regularização ambiental, no papel, nos vídeos, na coisa, é de um jeito. Na prática, na realidade, o bicho pega. Uma hora você faz a plantação, tá bonito, chega lá no outro dia, as formigas cortou tudo, a capivara entrou, um gado entra numa plantação desse tamanho aí, é problema. E eu, não contradizendo o professor, mas eu uso bovino dentro das minhas áreas de APP, não tem como eu negar, porque se vai uma vistoria, vai ver, vai ter fezes dele lá. Quando no final da chuvarada, com o início da seca, eu solto animal de pequeno porte dentro das áreas de APP. Por qual motivo? O capim está grande, está mole, os poucos que restam, as manchas que restam. O gado de pequeno porte, ele não tem capacidade para quebrar os arbustos, e ele derruba aquele capim. Como que é final de chuva, ele não tem mais força para voltar para crescer. Eu diminuo o combustível dentro daquela área de APP. Porque você já pensou, no período de seca, do jeito que está, esses últimos tempos, você tem uma grande camada de massa seca, capim seco. Aquilo ali tudo vira combustível. Acontece um incêndio acidental, alguma coisa que não precisa ser dentro da minha propriedade ou que vem de outro, aquilo ali é um negócio, um combustível difícil de controlar. E se essa questão desse capim, como que ele estava alto, o animal tombou, comeu um pouco e tombou o restante, esse último período de chuva, ele vai acabar apodrecendo e se acamando no chão. Como que não tem mais chuva para ele voltar, ele vai ficar ali invernado. Na próxima chuvarada, se a árvore não cobriu, não fez sombreamento, ele vai voltar, uma parte dele volta. Mas é um meio que eu estou achando, que eu estou fazendo e está dando certo e diminuindo o custo. Porque no princípio nós fazia plantação de muda, das coisas, depois entrava com herbicida. As primeiras chuvas que dá, depois você aplicou herbicida, o controle vai tudo para dentro do corredor de água, vai tudo para dentro da água. Então a maneira que eu acho que dá um equilíbrio, é mais demorado? É. Esse negócio de recuperar, não tem como você falar, vou pegar em 2, 3 anos. Não, tem que ter paciência e que vai dar certo. E vai fazendo aos poucos. E eu acho que é um meio de ter mais, assim, uma segurança de menos contaminação. Aí do lado da minha esposa, a gente está num pé de limão aí. Outro recurso que o ICV ajudou a gente lá também com insumo, isso daí é numa chácara que eu moro, fora da outra propriedade.
a gente tinha uma área de pastagem degradada próximo a um córrego. E daí um dia o Heriberto passando lá falou: ô Roberto, vamos fazer um SAFT aí, vamos implementar essa área aí, vamos colocar para produzir? Eu falei para ele: mas ó, você está vendo a terra aí, esse negócio aí é pequeno, uma área pequena, que não tinha muito nem interesse, né? Porque tem outra propriedade maior que está produzindo, um pedaço pequeno estava perdido lá. Daí ele falou: não, vamos estudar um projeto, vamos fazer um projeto aí. Daí ele conversou com o Eduardo foi fazer uma visita lá, falou: não, vamos implantar. Daí a gente implantou um SAFT lá. Hoje a gente está com a produção de limão, pelo apoio do ICV, apoio técnico, fez análise de solo, forneceu mudas, e daí a gente tem os cuidados de cuidar da cultura, né? Até a comercialização é feita através deles pelo projeto da Rota, que tem um pessoal que faz a comercialização. Então, desde o início que a gente aderiu isso daí, vem incentivando, estimulando com que a gente aumente a renda, melhora o solo e tem mais recurso na propriedade. Porque chega um momento que você só vê só cobrança, você vai desestimulando. Quantas vezes eu conversei com a minha esposa, falou: vamos vender isso aqui, vamos partir para outro rumo, esse negócio aqui só dá canseira. Mas de quando que aparece o pessoal que tem interesse, está vendo que precisa permanecer, que a gente tem que produzir, tem que ter alimento, você muda um pouco a cabeça, muda o pensamento. E é disso que a gente precisa. A gente precisa de incentivo. Fala assim: dá a vara, ensina a pescar, não dá a vara e o peixe, que daí a pessoa acomoda. Igual aconteceu muitos projetos que a gente acompanhou, que faz tempo que a gente está junto com o ICV, e a gente indicou a própria comunidade, e o pessoal pegou recurso e não dá resposta, não dá resultado, e daí vai desanimando até os próprios técnicos. Mas é dessa forma aí, tem que selecionar, tem interesse, investe, não tem, deixa passar. E fazer fluir, né? E que nem a questão ambiental. O CAR a gente deu entrada logo no início, e cada temporada vem mudando. Daí a gente correu atrás, está atualizando. Hoje ainda eu estava conversando com o Heriberto. O próprio pessoal, que nem da nossa parte, tem mais pessoal daquela época, eles estão encarando por conta, correndo atrás de recursos, essas coisas, assim, não que o governo não incentiva, mas é uma coisa que está muito a desejar. Da minha parte, eu vejo que está a desejar por questão do governo. Porque se não fosse esse pessoal dessa ONG, dessa entidade, ia estar mais derramado. Eu acredito que teria bem pouco evoluído o processo de restauração, essas coisas no município. E daí a gente está aí, e está a prova lá para ver. Outra questão que eu queria deixar para vocês aqui, que a gente pegou um pepino, que eu falo assim, foi um pepino para descascar, né? Para quem é mais antigo aqui sabe, a nossa cidade, o nosso município passou por um período de garimpo. Então, próximo da nossa propriedade tinha garimpo, esse garimpo entrou para a propriedade, foi garimpado lá na década de 90, e ficou aquela área de APP totalmente degradada, tudo revirado aqui lá de garimpo. E daí era o processo para recuperar aquilo. Como vamos recuperar isso daqui? Se é só rejeito de garimpo, aquilo é uma areia, né? É pobre de nutrição. Daí eu comecei a observar o seguinte: quando que eu colocava animal próximo e a área estava aberta, os animais procuravam a área para pernoitar. O animal procura um lugar que está limpo, seco, para pernoitar ali, posar. No dia seguinte, a primeira coisa que o animal fazia, ele defecava e urinava. Já começava a deixar matéria orgânica. E daí, com o tempo, eu fui observando. Em vez de eu isolar a área de garimpo para o gado não entrar, eu fechava o gado dentro da área de garimpo. Hoje está lá, até o Zé Alessandro está ali, que é da Secretaria do Meio Ambiente, conhece a área. Só pelas imagens de quem viu antes e vê hoje, para entender que aquilo foi uma área de garimpo. O tanto que aquilo ajudou de princípio. E eu nunca usei herbicida lá dentro. Porque de como que o gado começou a defecar e urinar, foi um processo longo? Foi, mas recuperou. Tem as crateras de garimpo que ficou aberta, e em volta está formado vegetação. E tem a presença de animal, a gente já viu lá, anta, já vários, que está voltando já de novo a fauna
para o local. Então, é dessa forma que eu vejo. É no dia a dia, no processo do dia a dia, lá dentro do campo, é uma coisa, na realidade, no papel, é outra. E outra questão que me ajudou bastante também, que eu até comentei antes, foi a goiaba. Goiaba, a gente tinha uns pés de goiaba lá e começou a espalhar mais goiaba. Porque goiaba, ela se torna um puleiro para as aves. E ela tem um fruto que é atrativo. Então, a ave vem, se alimenta da goiaba, tantos outros terrestres também que se alimentam, acho que quase todas as espécies se alimentam da goiaba. E o ciclo da goiaba aqui, pelo menos para a nossa região ali, é curto. No máximo, com 4 anos, acabou. Hoje você encontra um ou outro pé de goiaba por meio mas a vegetação tampou, fez sombra, ele se elimina. E foi outra maneira também que me ajudou muito naquela área de garimpo lá. Só para, então, acho que finalizar, né, agradecer a presença, Luan, Rubens, Roberto. A ideia era essa, né, gente? Passar um pouco de algumas das alternativas e experiências diferentes, né? Acho que quem é da área sabe que existem muitas visões diferentes, muita necessidade de especificar o tipo da restauração, o tipo do solo, o tipo da técnica e, principalmente, não só o respeito, mas a identificação do perfil do agricultor. Acho que o Rubens falou sobre isso, né? Na necessidade do agricultor realmente estar encampado em fazer aquela restauração. E acho que as falas do Roberto trazem muito, né? E se a gente for conversar com cada um das famílias, né, dos agricultores que encararam para fazer a restauração, a gente vai ouvir muitas histórias diferentes, né, de exemplo de espécies, de exemplo de usar os animais, de usar isso, de usar aquilo. Então, é um assunto que realmente a gente poderia ficar bastante tempo aqui conversando. Então, acho que a gente conseguiu o objetivo da mesa, né, Eri, de trazer aí um pouco das experiências aqui do nosso território. E agora a gente abre para perguntas, complementações, contribuições da plateia, como vocês quiserem. Tá bom? Acho que vamos chamar primeiro ali. Pode ir. Perfeita essa mesa, porque a gente vê o lado técnico, né, de vocês do ICV, vem o professor mostrando, olha que eu sou advogada, mas consegui compreender, né, uma parte do processo de como adotar e ir em campo e promover, né, a restauração. E por último, encerra com uma fala do produtor, né, que tem um conhecimento de décadas, porque vive do que produz, da roça, e tem aquele conhecimento cultural de como preservar, como cultivar, né, fora do conhecimento de academia, né? Então, o que é bacana. E a minha pergunta vai para o seu Roberto no seguinte sentido: ele traz para nós que a área dele era 100% aberta, né? E ele começou esse processo de restauração das áreas de APP dele, obviamente que diminuiu a área de exploração né, da propriedade dele. Se ele notou ou se ele teve alguma perda econômica em razão de ter perdido esse 100% de área produtiva. Exatamente para a gente pensar, não induzindo a resposta dele, longe disso, mas de perceber que eu não preciso ter uma área 100% aberta para torná-la 100% produtiva, né? Então, eu queria saber do seu Roberto exatamente isso, se ele teve alguma perda, questão financeira, econômica, em razão de ter partido para a restauração. Eu não vejo que eu tive perda, pelo contrário, eu acho que eu tive até mais produção, porque até eu não tinha relatado, através do ICV também, incentivou um projeto de piqueteamento, criação intensiva do gado de leite, que a gente trabalha com leite lá na propriedade. E eu estava conversando um pouco antes também com eles a respeito, eu cheguei a ter 3, acho que agora eu não fiz esses últimos meses, 3 animal adulto, 3 vacas por hectare de vaca em fase de produção, que é fora da média da realidade. Então, mas com a visão que a gente vai abrindo, você preserva aquela parte, você melhora o clima do ambiente, a umidade, daí até estimula,
você melhorar a pastagem, porque você vê a questão, o professor antes falou, chega na propriedade, está tudo bagunçado, vai ser tudo bagunçado, uma maneira popular de falar, né? Mas assim, então, se eu vou arrumar área de APP, eu quero preservar a água, eu tenho que melhorar a minha pastagem, eu tenho que melhorar o meu animal. Então, numa pequena área, que nem, por exemplo, diminuindo a quantidade de terra para mim trabalhar com o animal, mas eu melhorei o animal, a ganha de peso e o número de animal. Eu tive só a ganhar mais. Oi, boa tarde. Eu sou a Bruna. A minha dúvida é a respeito da fase inicial da regeneração. Acho que o professor Rubens, sou ex-aluna dele, ele vai poder me ajudar. A gente está com uma dificuldade em algumas áreas que, como é próximo de vegetação, umas áreas de APP degradada, que é próximo de área de floresta, tem muita ocorrência de animais silvestres, capivara, porco do mato, e vai e consome todas as mudas. Então, o produtor está com essa dificuldade por conta disso. A área está isolada, o gado não tem acesso, porém os animais silvestres vêm e consomem as mudas. Qual seria uma alternativa nesse caso? Tá, eu já fiz isso na prática e deu certo. Mas pode ser que de repente para você lá não dá certo. Mas eu vou falar o que acontece. O Roberto está aqui, que ele pode assinar embaixo, Roberto, que eu vou falar. O gado, ou qualquer outro animal, quando ele defeca, por exemplo, no capim ali na pastagem, os outros não comem e ele também não come. O capim pode ficar lindo e maravilhoso ali do lado, todo degradado, ele não come aquele montinho ali com risco de se contaminar. Então, pensando nessa ideia, partindo desse ponto, então olha só, se você coletar fezes de animais, por exemplo, de capivara, que é fácil de coletar, diluir numa água e pulverizar nas mudas, a capivara vai lá, ela vai sentir o cheiro, ela não vai comer a muda, porque ela tem medo de se contaminar com alguma doença, algum verme, alguma coisa assim. Então acaba sendo algo que repele ela, né? E uma outra coisa boa também é a cerca elétrica, né? A cerca elétrica é um coice que o bicho leva, nunca mais ele passa ali perto, né? Então também é essa alternativa. Hoje é muito fácil fazer cerca elétrica. Você pega as placas solares, né, que alimenta, é barato de fazer, 2 fios, está resolvido. Então é outra alternativa. Mas essa questão de usar fezes, de usar urina de animais também é algo que funciona. Qual que é o tempo de aplicação de uma para outra? Você vai vendo, você vai aplicando e não apareceu, começou a aparecer, você aplica de novo. E assim vai repelindo até... Porque tem muitas espécies que são perseguidas, né? Cajazinho, eles adoram. A fauna inteirinha adora cajá. Embaúba, então, nem se fala. Eles comem tudo, né? Sorte que, ao longo do processo evolutivo, essas espécies, ao ser predadas, elas conseguem rebrotar. Rebrota, vai rebrotando até um dia virar adulta, né? Mas tem muitas espécies que eles adoram comer. Eu queria fazer uma colocação. Se você não tiver muito pressa para recuperar essa área, isola, elimina a parte gramínea que tem em cima com herbicida e entra com escarificador, porque só a serrapilheira que vai ter de semente ali dentro, nesse solo armazenado, que se ela é divisa com floresta, já vai te regenerar isso daí. Seria a exposição do banco de sementes, né? É quebra a dormência das sementes. E acho que só para complementar, porque é uma pergunta interessante, Bruna, porque é uma realidade da Amazônia, né? Então, 40% do território, né, de alta floresta ainda tem cobertura florestal, né, vegetal, e isso é uma realidade, né? Então, tem o desafio, a gente falou muito do desafio do agente degradante, né, como algo antropizado, então seja o ser humano ou o boi, né, algo que é o ser humano que está inserindo ali. Mas, com certeza, tem esse aspecto que, em alguns lugares, acontece da própria fauna, né? Então, está ali fazendo o manejo que a fauna faria, né? E a gente quer acelerar aquele processo. Então, esse tipo de investimento, muitas vezes, ele é necessário. Acho que a possibilidade da cerca elétrica ela é super interessante, porque
ao contrário da cerca para segurar um boi, né? A cerca para segurar um queixado, um cateto, é totalmente diferente. Então, realmente, o investimento é muito menor. Né, na minha propriedade eu tenho, né? Minha roça, por exemplo, é cercada para segurar a fauna para não entrar. Então, é uma plaquinha solar desse tamanho, uma bateria, e se você não tiver, né, como levar energia lá, e um investimento assim muito baixo, você consegue garantir que a fauna não entre ali, né? Ou que se for entrar, vai entrar muito pouco, complementando com a técnica que o Roberto comentou, acho que tende a surtir efeito. O que acontece hoje na nossa região aqui, uma das moletas para o produtor rural escorar e não fazer a restauração florestal é jogar a culpa na fauna. A capivara vai comer tudo, certo? Isso não acontece. Ela vai comer se você plantar onde ela fica, deitada ali e tal. Ela não anda muito, não. Ela não anda muito, por quê? Porque se ela andar muito, ela fica exposta ao predador. Então, ela fica próximo da água. Agora que o predador vem, ela caiu na água, não pega mais, né? Então, ela não é de andar muito. Ali, aonde ela fica, sim, ali ela vai comer mesmo. Mas, de repente, você poderia utilizar essa forma aí. Mas, hoje, uma desculpa é a fauna, é a capivara. E que isso não acontece. Eu fiz um trabalho uma vez aqui de pesquisa, um TCC, eu coloquei as câmaras trap. Sabe o que achei jaguatirica, tatu, veado campeiro, um monte de bicho. Mas o maior que estava visitando lá é o gado. Então o maior inimigo é o gado, não é esses animais silvestres, é o gado. O gado entrou, é uma noite, ele acaba com tudo que você fez. Gente, a gente vai ter que finalizar, né, Eri? Deu tempo para ir para a próxima mesa. E uma salva de palmas para todo mundo.